Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar com você de novo. Vamos começar hoje adorando a Deus? Semana passada nós falamos muito sobre arrependimento, falamos sobre o nosso país. Vamos continuar falando um pouco sobre isso porque é muito importante. Não sei se você sabe, mas Davi orava a Deus com cânticos. Os estudiosos da vida de Davi dizem que ele passava o dia inteiro despachando como rei. À noite ele lia, estudava a palavra de Deus, e quando dava meia-noite até o dia amanhecer, ele cantava louvores a Deus. Ele cantava orações a Deus. Dessa prática de Davi de cantar orações a Deus, nasceu o livro de orações da Bíblia, que é o livro dos Salmos. Você pode orar comigo cantando esse cântico? Esse cântico que convida o Senhor para vir morar em nós, que também pode ser usado para chamar o Senhor para vir morar no Brasil, colocar aqui o trono dele e fazer da nossa nação a sua casa. Diga para o Senhor que ele é bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o seu vento nessa nação, Senhor. Sopra o seu vento aqui. Toma o seu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, o Brasil é sua casa. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Senhor, o Brasil é sua casa. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, o Brasil é sua casa, nós deixamos ele pra você. Jesus. Vamos orar. Nós oramos cantando. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós te louvamos. Queremos dizer, Deus, que o Brasil é do Senhor, que também nós somos casa do Senhor. Nos alegramos na sua presença, nos alegramos diante de ti. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, ministra na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, que está neste momento comigo, Deus, neste culto. Que a boa mão do Senhor, que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Mais uma vez te pedimos. Já te agradecemos, te louvando em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 1.
a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, quando Neemias recebe seu irmão Anani e pergunta por aqueles que ficaram em Jerusalém como estava a cidade, a gente precisa entender um pouco o contexto. Você sabe, se não sabe, vou te falar, que por causa da desobediência de Israel, no ano 586 a.C., o Senhor usou Nabucodonosor, a quem ele chamou de servo. Eu vou enviar contra vocês Nabucodonosor, meu servo. Porque Israel era rebelde, desobediente, não deram ouvido aos profetas. O Senhor mandou profetas, o Senhor advertiu, o Senhor chamou a correção e ninguém ligou para aquilo que o Senhor estava falando. Pelo contrário, continuaram pecando na idolatria, fazendo as coisas erradas. Então o Senhor chamou Nabucodonosor lá da Babilônia. Nabucodonosor chegou em Jerusalém, destruiu tudo, matou muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu os prédios mais importantes e levou preso para a Babilônia várias pessoas, príncipes, homens nobres, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E agora nós estamos no ano de 445, neste texto. Isso significa que desde o momento em que Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém, até o momento em que Neemias faz a pergunta, se passaram 141 anos. Desde o momento da destruição até esse momento em que Neemias recebe seu irmão Anani e mais alguns e pergunta para eles: como está a nossa cidade? Como está a nossa terrinha? Como vai a nossa cidade, meu irmão?
No ano 515, o templo foi edificado e 70 anos depois os muros ainda estão derrubados, as portas estão queimadas. E o povo está cercado, né? Jerusalém está cercado pelos samaritanos, que é um povo misturado, um povo que tem ódio dos judeus, e eles amam ver aquele estado de degradação e miséria, e eles se levantam contra todo o movimento que acontece na cidade, e assim todo mundo tem muita dificuldade. E agora, 140 anos depois, Neemias encontra com seu irmão Anani e pergunta: como está a nossa cidade? Como está o restante que permaneceu lá? Anani diz para ele: meu irmão, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está sofrendo, a miséria é grande, as pessoas estão sofrendo muito. É interessante se nós começarmos a olhar, Neemias ele está com a vida boa, Neemias ele é copeiro do rei. Significa que Neemias ele tem uma posição de confiança, ele entrega o copo na mão do rei. Naquele tempo em que os reis morriam envenenados, então o que Neemias fazia? Pegava o copo, bebia um pouco desse copo e entregava para o rei, gozava da confiança do rei. Significa dizer que ele estava numa boa posição, que ele gozava de muito conceito e que ele era uma pessoa importante. Teoricamente, Neemias estava muito bem, na verdade, na prática mesmo, ele estava muito bem. E Neemias poderia ter reagido assim: oh, Deus é maravilhoso, obrigado, Senhor, porque eu poderia estar lá sofrendo em miséria, junto com aquele povo, mas o Senhor me colocou aqui nesse palácio, comendo das finas iguarias do rei, bebendo no copo do rei. Louvado seja o Senhor que me ama. Neemias poderia ter reagido assim. Muitas pessoas reagem assim. Muitas pessoas, quando veem o sofrimento do outro, dão graças a Deus porque não são elas que estão sofrendo. Mas Neemias não é assim, né? Neemias, quando ele ouve esse relato enche Neemias de compaixão. E aí eu quero falar com você algumas poucas coisas para a gente ser breve, né? O nosso último vídeo teve 47 minutos, mas foi importante detalhar, né? Trazer para você essa mensagem. Esta mensagem de hoje está alinhada também com aquela mensagem que nós fizemos na semana passada. Mas eu quero falar com você de poucas coisas. Uma das coisas que eu quero te falar é isso: interesse. Nós precisamos de ter interesse e saber as coisas que estão acontecendo. E quando nós deparamos com o sofrimento dos nossos irmãos, nós não podemos simplesmente ignorá-los. Jesus, na verdade, contou duas parábolas sobre o sacerdócio. Uma delas é a parábola do bom samaritano, que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 em diante. Então uma pessoa desce de Jerusalém para Jericó, é atacada por ladrões, é ferida, roubada, fica caída no chão. E o texto diz: casualmente descia por aquele caminho certo sacerdote, que ao ver a pessoa caída no chão, passou de largo, desviou o caminho, passou longe. Depois dele vinha o levita, que ao ver a vítima fez a mesma coisa, passou de largo, passou longe. O Senhor conta essa parábola. O Senhor fala do samaritano que compadece, aproxima, cuida, leva para a hospedaria, para cuidar daquela pessoa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o papel do sacerdote, do levita, que ao ver o estado de miséria, de necessidade, em vez de compadecer, fogem. Muitas vezes nós fazemos isso, nós vemos a necessidade das pessoas, nós vemos a necessidade da cidade, nós vemos a necessidade da nossa nação, e em vez de compadecer e agir, nós fugimos. Às vezes damos graças a Deus: eu estou empregado, meu salário é bom, fui promovido. Louvado seja o Senhor que tem guardado a minha vida e tem me feito prosperar nessa terra. Neemias vai comportar de maneira completamente diferente. A outra parábola que o Senhor fala sobre o sacerdócio é o fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Nesta parábola do fariseu e do publicano, os dois sobem ao templo para orar. O fariseu entra no templo e, todo orgulhoso, a Bíblia diz, ora de si para si: graças a Deus que eu não sou como os demais homens, eu estou na boa, eu jejuo, eu dou. A Bíblia diz que ele ora de si para si.
Tem pessoas que são autocentradas, elas só pensam nelas. Se eu estiver bem, o que me importa os outros? A Bíblia diz que o publicano nem levantava a cabeça, não ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. É interessante, se alguém me perguntasse, Cícero, imagine que eu estivesse de viagem, chegasse, meu Deus, num país chique desse aí, chegasse lá na Suíça, nos Estados Unidos, não sei lá, um país rico, chique, e encontrasse lá o meu irmão que estivesse numa qualidade de vida extraordinária, vivendo bem, prosperando naquela terra, e ele me perguntasse: meu irmão, está chegando do Brasil, como que está aquela terra? Como que está o povo? Conta para mim as novidades. Eu poderia dizer para eles: ah, meu irmão, nós estamos em grande miséria, nós estamos passando por muita dificuldade. No nosso país o direito é torcido, a justiça é negada, nós temos 2 pesos e 2 medidas. No nosso país nós temos 50 mil mortos por ano. No nosso país nós praticamos a imoralidade como estilo de vida. No nosso país nós incentivamos o aborto, nós praticamos em torno de 800 mil abortos por ano. No nosso país nós somos corruptos, as empresas, os políticos estão todos envolvidos em corrupção. Meu irmão, nós estamos em grande miséria e sofrimento na nossa nação. As nossas mulheres são vítimas de estupro, de violência dentro de casa, os nossos filhos são abandonados. Nós temos uma imensa população em situação de rua. Nós estamos em grande sofrimento. O uso de crack virou uma grande epidemia. Qualquer pequeno bairro tem a sua Cracolândia. Meu irmão, nós estamos sofrendo e nós não temos a quem recorrer. Nós estamos em grande miséria. Poderia falar isso e poderia acrescentar muito mais coisas do nosso estado de miséria. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos indiferentes, nós passamos de largo, nós nos acostumamos com isso. O Sproul, ele fala sobre uma coisa que ele chama de normalidade estatística, coisa que eu vivi como comandante de companhia. Observei quando comandante de companhia trabalhando numa área violenta que todo final de semana nós tínhamos em Belo Horizonte naquela época 20 homicídios. Sexta, sábado e domingo se esperava como normal a ocorrência de 20 homicídios. Então variava ali 18, 20, 22, 27. Aquilo era normal. O que o Sproul chama de normalidade estatística? Você acostuma com aquele caos, você acostuma a viver no caos, você acostuma a viver dessa maneira. Então chegava lá na segunda-feira, pegava o relatório e abria e falava assim: morreram 22 pessoas. Tá normal. Está dentro do padrão esperado. A pior coisa que pode acontecer com uma nação é o que o Sproul chama de normalidade estatística. Nós nos conformamos com aquele estado de coisas e nós não importamos mais quando nós vemos os drogados na rua. Nós passamos pela Cracolândia e aquilo não nos incomoda mais. Nós passamos pelas pessoas e elas estão passando fome e aquilo não nos incomoda mais. A corrupção não nos incomoda e nós passamos a não importar com as coisas e nós passamos a fazer, sabe o quê? A chamar o errado de certo e a chamar o certo de errado, e nós nos acostumamos e o nosso coração fica duro, a nossa mente fica cauterizada, nós ficamos cegos, os nossos ouvidos ficam tapados e pior que nós começamos a fazer algumas perguntas. Será que ninguém vê isso? A gente pergunta isso descaradamente, a gente pergunta: alguém tem que fazer alguma coisa? Por que o governo não faz alguma coisa? Não é? Se a gente vê alguma situação, a gente fala assim: mas o pastor tinha que fazer alguma coisa. O que a igreja, a gente começa a falar às vezes, não é? O que a igreja precisa é disso, o que o pastor precisa fazer aquilo, o presidente precisa fazer aquilo, o governador, o prefeito. E a gente começa a falar aquilo que as outras pessoas deviam fazer. Mas nós mesmos passamos de largo.
desviamos o caminho. Bom, havia 141 anos que os muros estavam derrubados, as portas queimadas, a cidade estava naquele estado. Durante esse período, a cidade teve governadores. Zorobabel subiu antes de Neemias, Esdras subiu antes de Neemias e só depois que Neemias sobe. Mas Neemias, ele faz um caminho. Você lembra? Na semana passada eu falei do caminho. O Senhor tem um caminho para sarar a terra. Existe um protocolo do Senhor para sarar a terra. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, somos nós, o povo de propriedade exclusiva de Deus, se humilhar, se colocar em jejum e oração, e orar, e me buscar, e se converter, você entende que é um caminho, é um procedimento que Deus deixa, é um caminho que Deus deixa para nós passarmos. E quando nós olhamos o que Neemias faz, Neemias percorre este caminho. Neemias, meu irmão, como está a situação da cidade? Em grande miséria. A Bíblia diz que Neemias se compadece. Se compadecer é uma coisa muito importante, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sofrer a dor que ele sofre. A Bíblia diz que Neemias sentiu, se compadeceu. Porém, Neemias não ficou só na compaixão. A Bíblia diz que Neemias começou a se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Neemias então começa a afligir a alma dele. Ele começa a se humilhar. Como que Neemias faz isso? Ele começa a orar, a jejuar e a chorar diante de Deus. Alguns estudos dizem que Neemias passou 4 meses orando, jejuando e chorando. E ele ora: ah, Senhor, Deus grande, Deus dos céus, nós estamos em situação de grande miséria. E Neemias então ele confessa o pecado. O que Neemias faz? Ele compadece, ele aflige a alma dele, ele se humilha diante de Deus, ele faz confissão de pecados, perdoa o nosso pecado. Não demos ouvido aos profetas, temos procedido corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Neemias conhece a palavra. Neemias não é sacerdote, mas ele conhece a palavra e ele se coloca nessa posição sacerdotal e ele começa a orar, jejuar e confessar pecado. Muitas vezes o que nós fazemos, nós oramos uma vez, nós fazemos uma confissão de pecado e nós achamos que é suficiente. Nós fazemos uma oração e a gente acha que é suficiente e pronto. Que na semana que vem, que amanhã eu já não preciso fazer essa mesma oração. Mas a Bíblia, a Escritura nos mostra que os grandes reformadores, aqueles homens e aquelas mulheres que foram usados por Deus para trazer grande transformação, se colocaram com intensidade diante de Deus, em humilhação e com intensidade diante de Deus, confessando o pecado, clamando a Deus. Então Neemias se coloca nessa posição. Neemias lembra a Deus da aliança que o Senhor fez com Moisés. Lembra o que o Senhor disse para Moisés? Depois, Neemias se compadece, se humilha com jejum, oração e clamor diante de Deus. Ele faz confissão de pecados, a oração dele é uma oração de confissão de pecados. Ele não faz uma oração, mas ele vai orar até que Deus mude a situação. Neemias ora até que alguma coisa acontece e ele permanece afligindo a sua alma e clamando a Deus: Senhor, escuta a nossa oração, nós procedemos corruptamente. Lembra lá do publicano? Tem misericórdia de mim, pecador. Nós procedemos de maneira errada, não demos ouvidos à sua palavra. Deus, o Senhor disse para Moisés que se nós transgredíssemos, o Senhor nos espalharia. Mas se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta. Nós somos o seu povo. Olha para nós. E a Bíblia diz então que Neemias, ele conhece a realidade, ele compadece. Depois, Neemias, compreendendo tudo aquilo ali, ele está em oração. Vou encurtar bastante a história, mas você pode ler lá. Depois a gente prossegue aqui.
Mas Neemias, então, ele continua orando. Alguns dizem que ele orou durante 4 meses. Ele orou até que ele chegou na presença do rei. E ele foi servir o copo na mão do rei. E o rei olhou para ele, imagina, jejuar e orar durante 4 meses. Neemias deve ter emagrecido. É possível que ele tenha ficado um pouco abatido. E ele chegou diante do rei e o rei observou. E o rei fala com ele, capítulo 2, versículo 2, por que está triste o seu rosto, se você não está doente? Então, Neemias ora, jejua, e Deus, que ouve a oração dele, vai prover uma situação, Deus vai providenciar uma oportunidade para que a oração de Neemias seja atendida. E o rei, então, ele pergunta para Neemias, o que é isso, Neemias? Por que você está assim? Você não está doente? Por que vocês... Era proibido se apresentar diante do rei com tristeza, com o rosto contristado. Então, ele estava correndo risco. Mas ele gozava da confiança do rei. E na hora que o rei pergunta a ele por que está triste, Neemias responde, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se na cidade onde estão os sepulcros de meus pais, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Então o rei perguntou para ele assim, o que você quer, Neemias? Entende que coisa maravilhosa? Às vezes a gente acha que é mágica, eu vou orar aqui, abracadabra, e o Senhor vai mudar tudo, mas não é assim. É preciso orar e persistir. Contou o Senhor uma parábola sobre o dever de orar, persistir na oração sem esmorecer. É preciso pedir, buscar e bater. É preciso permanecer na presença de Deus até que alguma coisa aconteça. Nós não podemos dar graças a Deus e pular de alegria porque todo mundo está sofrendo, mas eu não estou sofrendo. Eu preciso compadecer. E só compadecer não é suficiente. O que eu preciso de fazer? A primeira coisa que nós precisamos de fazer é nos humilhar diante de Deus. Nós estamos num período da nossa história, da história do nosso país, em que se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, você precisa compreender essas coisas, você precisa separar 1 dia, 2 dias, separar um tempo de jejum, de oração e de clamor, de confissão de pecado, de dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor tem um povo nesta nação. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus, o Senhor, tem um povo no Brasil. Tenha misericórdia de nós, esse povo. Perdoa os nossos pecados. Somos idólatras. Derramamos sangue inocente por meio de abortos. Derramamos sangue por meio de homicídios. Senhor, estupramos nossas mulheres. Praticamos violência dentro de casa. Somos corruptos. Temos procedido de maneira errada, ignoramos o Senhor e os seus profetas, as suas palavras, apagamos o Espírito, trazemos fogo estranho para o altar. Deus, não cremos mais na suficiência da sua palavra. Estamos desviados da sua presença. Tenha misericórdia de nós e perdoe o nosso pecado. Esta é uma posição, uma atitude urgente. Não é possível viver se você é um cristão espiritual, homem espiritual, mulher espiritual, tem discernimento. Não é possível viver nesse tempo sem se colocar na brecha, sem se colocar sobre os muros, sem fazer como Neemias, se assentar, chorar, jejuar, clamar, pedir ao Senhor, sare a nossa terra. Quando o rei perguntou para Neemias, o que você quer? O Neemias falou assim, me manda de volta para Jerusalém. Me dá madeira para eu edificar, me dá uma carta, me dá autorização. Para resumir a história, o rei deu madeira, guarda, autorização, nomeou Neemias como governador de Jerusalém. Neemias subiu e olha, a cidade que estava em situação de caos, de miséria, de assolação há mais de 100 anos, há 141 anos,
Em 52 dias, Neemias e o povo que estava ali em Jerusalém, eles edificaram os muros da cidade. Em apenas 52 dias, enfrentaram grande oposição. Para concluir, quando nós nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrantado, nos humilhando com jejum, com clamor, com sinceridade, nos apresentamos diante dele, a Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não desprezou a oração de Neemias, não desprezou a oração de Daniel, não desprezará a sua oração e a minha oração. É tempo de quebrantamento. Se você não sente isso, faz assim mesmo. Mesmo que você, eu não sinto, eu não estou triste, mesmo que você não sente nada, faça. Obedeça e faça a voz do Espírito Santo e faça. Quem dera que Deus dê a você e a mim um coração quebrantado, que se compadece. Que a nossa oração seja verdadeiramente uma oração cheia de compaixão. Tem algumas pessoas que acham que nós não devemos ter emoção. Se nós não devêssemos ter emoção, a emoção não é resultado da queda, não. O Senhor nos fez com emoção, com razão, com sentimento, com alegria. O Senhor nos fez para chorar. Deus nos deu estrutura fisiológica para isso. Não é isso? O Senhor nos deu emoção para chorar, para rir. E nos colocar assim diante dele não é motivo de rir. Nós não temos motivo de riso, de festa. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos motivo de choro, de clamor, de nos humilhar, de dizer para o Senhor: tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague a nossa transgressão. Você tem duas opções: passar de largo, se vangloriar, graças a Deus, que eu estou de boa, eu estou bem. O Senhor é misericordioso, tem cuidado de mim. Deus é fiel, tem cuidado de mim. Essa é uma atitude. A outra atitude é fingir que não veio e passar de longe. A outra atitude é conhecer, compreender, compadecer e clamar: tenha misericórdia de nós. Este é um tempo de arrependimento e de clamor, meu irmão. O Espírito de Deus nos chama ao arrependimento, chama a igreja brasileira ao arrependimento. Um homem estava orando, confessando pecado. Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago capítulo 5. Um homem se colocou diante do Senhor com o coração quebrantado, persistiu, e Deus ouviu o clamor dele. Levanta, meu irmão, quem sabe é a sua oração que Deus vai ouvir. Quero te contar um testemunho que eu lembrei aqui agora. Quando eu comandava a região da Pedreira do Prado Lopes, cheguei lá naquela região, convoquei a igreja para um tempo de jejum e de oração, porque nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então, eu que sou homem espiritual pela misericórdia de Deus, comandante do policiamento, eu sei que fuzil não adianta de nada contra demônios, pistola, viaturas, isso não adianta nada. É preciso travar batalha real contra aquele que vem para roubar, matar e destruir. Toquei trombeta como comandante do batalhão, chamei a igreja local para um jejum e oração. Mas vamos fazer um período de jejum e de oração, 40 dias, não sei quanto tempo. E nós começamos a orar, e jejuar e clamar a Deus. E quando você começa a orar, jejuar e clamar a Deus, as coisas acontecem. Tem alguns testemunhos muito bonitos. E em determinada situação eu estava lá orando, jejuando. Nós estávamos numa igreja, numa reunião. Chegou uma mãe e falou comigo assim: pastor Cícero, coronel Cícero. Eles eram muito engraçados, né? Pastor, coronel, comandante. Eles não sabiam de que eles me chamavam, né? Esse aqui é o meu filho. Aí um menino, devia ser um pré-adolescente ou um começo da adolescência dele, talvez 12, 13 anos. Eu olhei para ele assim, era miudinho. A mãe falou comigo assim: ele tem muito medo de polícia. Mas eu quero te contar uma coisa a respeito dele. O meu filho tomou uma decisão e ele está jejuando. Eu olhei para aquele menino assim, ele era branquinho, e ele era miudinho, mirradinho, magrelinho. Eu olhei para ele assim e a mãe dele falou assim:
Fala com ele para parar de jejuar. Ele fez uma lista de mais de 30 itens que ele não está comendo. Ele não come isso, não come aquilo. Ele começou a citar as coisas que aquele menino de 13 anos, eu olhei para aquilo assim, eu confesso para você que eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu olhei para aquele menino e pensei assim, Deus, o Senhor vai fazer milagre aqui. E fez. Meu Deus, você não faz ideia dos milagres que Deus fez na Pedreira Prado Lopes. Milagre mesmo, coisas extraordinárias, um dia eu conto. Meu pai, aí eu olhei para aquele menino assim e falei assim, eu pedi para ele parar de jejuar? Não foi eu que pedi para ele jejuar? Ele está movido pelo Espírito de Deus jejuando. Eu olhei para ele assim, ele estava magrelinho, branquinho. E eu falei assim, meu Deus, me deu um temor naquela situação, até hoje. Falando com você aqui, você fala assim, meu pai, que coisa tremenda. Eu só pensei assim, eu de jeito nenhum vou pedir para ele parar de jejuar, porque não foi eu que movi o coração dele para jejuar. E assim, quando nós nos colocamos, o Tiago diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Às vezes Deus vai ouvir a sua oração. Às vezes Deus vai ouvir o seu clamor. Às vezes eu sou o Anani, que está chegando aqui, visitando a sua casa por meio desse vídeo e dizendo, nós estamos, meu irmão, em situação de grande miséria. Nós estamos sofrendo muito. E às vezes você vai me ouvir e vai começar a orar, jejuar, clamar a Deus, e Deus vai ouvir a sua oração, o seu jejum, o seu clamor. A sua oração vai mover o coração de Deus. Eu creio nisso. Senão não estaria aqui. Eu creio que a sua oração, o seu clamor pode mover o coração de Deus em favor da nossa nação. Meu irmão, esse é um tempo de quebrantamento. Nós não estamos num tempo de festa. E nós não podemos simplesmente fazer uma oração dessa. Vamos fazer uma campanha de jejum, quanto? 3 dias pelo Brasil. No dia 7 de setembro nós vamos jejuar. Sabe as coisas que nós fazemos? Porque nós não compreendemos as coisas. No 7 de setembro a nação brasileira está sendo chamada para oração e jejum. Olha, meu pai, Deus pode ouvir e fazer um milagre, mas biblicamente não é isso que acontece, não. Não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos o povo persistir, clamar. O ensino de Jesus é pedir, buscar e bater. O dever de orar e não esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Nós não podemos esmorecer. Se nós queremos mudança, transformação no nosso país, não podemos parar. Não podemos abandonar o barco, largar a rede. Não podemos. Meu irmão, este é um tempo de arrependimento. Este é um tempo de clamor. Quem você vai confiar? No rei? No príncipe? Nas forças armadas? No tanque? No fuzil? Do Senhor, é do céu que desce toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá de cima, desce do alto. É o Senhor que abençoa o seu povo. É o Senhor que diz, eu sararei a sua terra. Você compreende? Você pode dizer amém? Pai Celestial, aqui estamos nós na sua presença mais uma vez. Espírito Santo querido, estou eu aqui me esforçando como mensageiro, como Hanani, para levar essa mensagem para o meu irmão, para a minha irmã, que o Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que falou e moveu o coração de Neemias, que fale e mova o coração do meu irmão, da minha irmã. Como sua palavra é espada de 2 gumes, mova também o meu coração, me leve até o Senhor, nos leve ao lugar de arrependimento, nos convença, Espírito Santo de Deus, do pecado, do nosso pecado, da justiça, do juízo, e nos leva ao lugar de quebrantamento, ao lugar de arrependimento. Compadece de nós segundo a sua misericórdia, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós.
olha para o meu irmão, para minha irmã, olha para essa nação, tantas pessoas sofrendo, gemendo, debaixo do jugo do diabo, no vício, na imoralidade, na corrupção. Senhor, são escravos do pecado. Coloca a unção sobre a sua igreja para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar o cativo, pôr em liberdade o algemado. E antes de tudo isso, Senhor, nos leva ao cenáculo, ao lugar do clamor, ao lugar do quebrantamento, ao lugar do derramar do seu Espírito sobre nós. Senhor, o Senhor tem um povo nessa nação e nós clamamos ao Senhor neste dia. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Nos ajude, Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém. Nos ajude, Jesus, nosso advogado junto ao Pai. Ajuda-nos. Desperta o seu povo, abençoa a sua igreja, levanta, aviva a tua obra, aviva a sua igreja, Deus. Senhor, eu quero em nome de Jesus, no poder do seu Espírito, profetizar, Senhor Deus, nesse vale de ossos secos. Sopra, Espírito Santo, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e levanta um exército poderoso nesta nação. Nós te suplicamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, faça isso para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai nessa sua força, homem valente, mulher valente. O Senhor é contigo.